Dando continuidade a esse tema sobre o adimplemento e extinção das obrigações, a gente vai estudar hoje a novação. E o que é novação? Novação é a criação de uma obrigação nova para extinguir uma obrigação anterior. Então, o próprio nome, novação, já leva a gente a entender que é uma nova obrigação. Mas é uma nova obrigação que vai surgir para substituir a obrigação anterior. Eu extingo a obrigação que eu já tenho, mas substituindo essa obrigação por uma nova. Então, não é uma mera transformação da dívida anterior, não. A dívida anterior deixa de existir por causa dessa nova obrigação que eu criei. Então, é a substituição de uma dívida por outra, extinguindo-se a primeira. Então, lembrem-se, o nome já traz essa ideia para a gente. Nova ação é uma nova obrigação. Então, eu cancelo a primeira, desconsidero, extingo a obrigação que eu já tenho, substituindo essa obrigação por uma nova. Por isso que ela tem duplo conteúdo. Extintivo, porque eu extingo a obrigação antiga, e gerador, porque eu crio uma obrigação nova. Então, a intenção da novação é justamente criar uma nova obrigação para substituir a anterior. Então, lembrem-se, eu vou repetir isso bastante nessa aula, porque realmente tem que ficar bem gravado para vocês, que eu não estou transformando, alterando uma obrigação que existe para criar outra, não. Eu estou, de fato, extinguindo a que existe, criando uma nova. E aí, como está no material, ela é um modo extintivo não satisfatório. Por quê? Porque eu extingo a obrigação, mas sem que ela seja cumprida. Diferente, por exemplo, do pagamento, que no pagamento eu extingo a obrigação porque ela foi cumprida. No pagamento indireto, que a gente já falou de alguns, como por exemplo na dação, eu extingo a obrigação cumprindo de uma forma diferente da original, mas ela termina. Aqui não. Aqui na novação, eu extingo uma obrigação sem que ela tenha sido cumprida para substituí-la por uma obrigação nova, por isso que a gente chama de novação. É uma nova obrigação. A novação, para acontecer, eu preciso que ambas as partes concordem. Então, tanto o devedor quanto o credor vão precisar querer para que aconteça a novação. Não dá para o devedor impor uma novação para o credor também não pode impor uma novação para o devedor. Então, ela tem natureza contratual, porque eu preciso da manifestação de vontade de ambas as partes e só existe inovação contratual. Não existe inovação imposta por lei. Então, a lei não pode impor que você desconsidere a obrigação anterior, extinga a obrigação anterior para criar uma nova, não. De fato, só se as partes quiserem. Então, só existe inovação por vontade das partes. A nova dívida é uma criação nova, não precisando guardar qualquer similitude, ou seja, não precisa haver qualquer semelhança com a obrigação antiga. Então, pode ter objeto, cláusulas, garantias diferentes. A gente vai ver já que eu posso mudar até as partes na obrigação nova. Então, não é obrigatório que seja do mesmo tipo, não. Eu posso fazer uma obrigação completamente nova, diferente, para substituir a anterior. E aí, a novação, para que ela aconteça, ela vai ter 3 requisitos. A existência de uma obrigação anterior, a constituição de uma nova obrigação e o animus novandi, que significa a vontade de inovar. Então, esses três são os pressupostos caracterizadores da novação e vamos falar sobre cada um deles de forma separada para a gente entender melhor. Começando pelo primeiro requisito, que é a existência de obrigação anterior. Se eu estou criando uma obrigação nova para substituir a antiga, eu preciso que exista uma obrigação antiga. Então, significa que eu já tenho uma obrigação e é essa obrigação que eu tenho que vai ser substituída. E essa obrigação que eu tenho, é preciso que ela exista, ou seja, eu tenho que ter essa obrigação e é preciso que ela seja válida. Isso quer dizer que a obrigação nula, ela não pode ser novada. Então, quando o vício é de nulidade, que é aquele vício mais grave de ordem pública, não vai poder haver a novação. A obrigação tem que existir, então uma obrigação que eu já cumpri, que já paguei, não pode ser novada, porque ela já terminou. Então, para que a novação aconteça, eu tenho que ter uma obrigação ainda existente, ou seja, que não se extinguiu,
e ela tem que ser válida, ela não pode ser nula. Então, se o vício for de nulidade, que é aquele mais grave de ordem pública, não pode haver novação. Agora, se o vício for de anulabilidade, aí eu posso novar, como está no material, a obrigação simplesmente anulável, ela pode ser confirmada pela novação. Por quê? Porque a anulável ela é aquela que tem um vício, mas é um vício menos grave, que você vai ter um certo prazo para pleitear a anulação e que, se você não pleiteia, ela vai convalidar. Por exemplo, uma obrigação que foi celebrada com vício de vontade, você celebrou o contrato por dolo. A pessoa que foi vítima do dolo, o contratante que foi vítima do dolo, ele tem 4 anos para pedir anulação. Se ele não faz isso nesse prazo, a obrigação vai ficar válida, vai se convalidar. Então, como é uma obrigação que ela pode se convalidar com o decurso do tempo se a parte não agir, então ela pode ser novada também, porque ela tem existência e validade enquanto não for rescindida judicialmente naquele prazo, e se o prazo passar nem vai mais poder ser anulada. Então, por isso que eu posso sim pegar uma obrigação que tem um vício de anulabilidade e substituí-la por uma outra obrigação. E aí, se eu substituir, se eu fizer a novação de uma obrigação anulável, vai se entender que eu renunciei ao meu direito de pleitear anulação no prazo que me faltava. Então, lembrem-se, obrigação nula, vício de ordem pública, não posso novar. Obrigação anulável, um vício mais simples, que eu tenho um prazo para pleitear a anulação, se eu não fizer isso, vai se convalidar, eu posso novar. A doutrina, ela diverge quanto à possibilidade de novar a obrigação natural. Lembrando, a obrigação natural é aquela obrigação que não é exigível. Ela existe, mas ela não pode ser cobrada. Então, você me deve, só que eu não posso ajuizar uma ação para lhe cobrar, porque me falta essa exigibilidade. Um exemplo de obrigação natural que vocês estudaram é a dívida de jogo, a dívida prescrita. Ela existe. Se for paga, o pagamento está feito, está perfeito. Mas se ela não for paga, o credor não tem como responsabilizar o devedor, ou seja, o credor não tem como ajuizar uma ação para cobrar. Então, nesse caso, a obrigação natural, a doutrina vai divergir, mas a maioria, como Gonçalves, por exemplo, vai entender que eu posso sim fazer a novação de uma obrigação natural. Por quê? Porque ele vai dizer que não é a exigibilidade e sim a possibilidade de cumprimento que justifica a novação. A obrigação natural não é exigível, mas ela pode ser cumprida e o pagamento é válido e irrepetível. Então, eu posso sim novar. Eu tenho uma obrigação que prescreveu, mas se eu não sou obrigada a pagar, mas se eu quiser, eu posso pagar. Se eu quiser, eu posso substituir essa obrigação por uma nova sem nenhum problema. A obrigação sujeita a termo ou condição é passível de novação. Lembrem-se, a obrigação a termo é aquela que está sujeita a um evento futuro e certo. Vou lhe pagar dia 30 de dezembro. Isso é uma obrigação a termo. Quando chegar essa data, eu vou ter que lhe pagar. Posso fazer uma novação. Obrigação condicional é aquela obrigação que está sujeita a um evento futuro e incerto. Vou lhe pagar se eu ganhar na loteria. Então, nesse caso, o evento é incerto. Essa é uma obrigação condicional. A obrigação, seja a termo, seja condicional, ela existe. O que muda é que ela não é exigível ainda enquanto não houver o advento do termo ou o implemento da condição. Então, eu posso novar e não é obrigatório que a nova obrigação seja também condicional, seja também sujeita a termo. Então, a nova obrigação ela pode ser pura e simples ou igualmente condicional, igualmente sujeita a termo. Se a nova obrigação for condicional, a validade da novação vai depender do implemento dessa condição. Por quê? Porque aí eu vou sujeitar essa obrigação a esse evento futuro e incerto. O outro requisito é a constituição de nova dívida, que é o elemento principal da novação. Eu estou dizendo que novação é uma nova obrigação para substituir a anterior. Então, o requisito passado eu tenho que ter uma obrigação anterior e eu preciso agora ter uma nova obrigação que vai substituir a anterior. Então, essa nova dívida, ela tem por objetivo extinguir e substituir a anterior. Essa inovação,
ela pode recair sobre o objeto ou sobre o sujeito. Nós vamos ver que a obrigação ela pode ser objetiva, quando eu mudo só o objeto, subjetiva, quando eu mudo as partes. E aí, cada um desses vai ser um tipo específico que a gente vai estudar já já de inovação. Agora, eu só vou poder dizer que houve de fato a inovação se houver uma diversidade substancial entre a dívida anterior e a nova, ou seja, é preciso que haja realmente uma alteração, que eu consiga ver e entender que mudou a obrigação. Que eu não fiz só uma alteração secundária na obrigação anterior, não mudei só o dia de pagar, não troquei só a taxa de juros, não. Tem que mudar significativamente para que eu entenda que, de fato, há uma nova obrigação. O terceiro elemento é o animus novandi, que significa vontade de inovar. É imprescindível que as partes elas tenham a intenção de inovar. Como eu falei, a inovação é uma nova obrigação para extinguir a anterior e substituí-la por outra. Então, como ela importa renúncia ao crédito anterior, é preciso que não haja dúvidas. O credor ele tem que dar essa certeza. Quer dizer que basta o credor querer para ter inovação? Não, a gente mencionou há pouco que é preciso que haja vontade de ambas as partes. E por que no material eu destaquei o credor? Porque o credor, quando ele aceita que se extinga a obrigação anterior para fazer uma nova, ele está abrindo mão do crédito anterior para receber esse novo. Então, para ele significa perda de direitos inicialmente. Então, por isso que quanto à intenção dele, não pode haver dúvidas. A inovação ela pode ser expressa ou tácita. Na expressa, as partes deixam muito claro que estão fazendo uma inovação. Por exemplo, você tem um contrato com um banco, um financiamento, e resolve refinanciar, fazer um novo financiamento, mudando as características e ainda recebendo um saldo em dinheiro. Nesse caso, no seu contrato vai estar lá dizendo que essa dívida substitui a anterior. Não há dúvida de que é uma inovação. Mas a inovação também pode ser tácita. Só que a inovação tácita, que é aquela onde eu não digo expressamente que estou inovando, é preciso que se veja com cautela, porque ela é tácita, eu não disse que estou fazendo, mas eu preciso que não haja dúvidas dessa intenção. Então, como está aqui no material, deve resultar de modo claro e inequívoco das circunstâncias que envolvem a estipulação. Ou seja, eu não disse expressamente que estou inovando, mas eu não deixo nenhuma dúvida de que eu tenho realmente essa intenção de inovar. E, na dúvida, não há inovação. Se houver, não sei, não estou conseguindo entender se nessa situação houve ou não houve, então não houve, porque a inovação ela não se presume. Então, se parar qualquer dúvida, mesmo que levíssima, deve-se excluir a inovação e considerar que não existe inovação, eu continuo com a obrigação anterior. Na inovação tácita, então, eu não disse expressamente que estou inovando, mas eu não deixo dúvidas pela minha atitude. Por exemplo, sem declarar por termos precisos que está fazendo uma inovação, o devedor ele é exonerado da primeira obrigação e assume outra. Então, ele não fez a inovação, mas ele agiu como quem fazia. Ele cancelou a dívida anterior para criar uma nova substituindo. Isso é uma inovação. Como eu mencionei há pouco, é preciso que ambas as partes tenham essa intenção. Como eu falei no material, eu destaquei ali o credor no slide anterior, porque a vontade dele é aquela que realmente não pode deixar dúvidas, porque ele está abrindo mão do crédito. Mas a inovação é feita por ambos, o credor não pode impor uma inovação para o devedor. Não havendo ânimo de inovar, a segunda obrigação apenas confirma a primeira, ou seja, eu posso fazer uma obrigação confirmando a anterior. Não estou extinguindo para criar uma nova. Para que eu extinga uma obrigação e crie uma nova, eu não posso deixar dúvidas de que eu quero a inovação. Então, eu fiz uma inovação expressa, dizendo o que estava fazendo, ou pelas circunstâncias, está muito claro que eu quero aquela inovação. Vamos falar, então, das espécies de inovação. Começando pela inovação objetiva, que é chamada também de inovação real, que é aquela que muda o objeto da obrigação. Eu troco o objeto da obrigação, criando uma nova obrigação com as mesmas partes, mas um objeto diferente para substituir a anterior.
Então, nesse caso, o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Por exemplo, um devedor sem condições de saldar a dívida em dinheiro propõe ao credor que aceite a substituição por uma prestação de serviço. Só que aqui, quando ele fizer essa proposta para o credor, ele vai deixar claro que quer cancelar essa obrigação de pagar e substituir por uma obrigação de fazer. Tem que haver essa clareza de que eu estou extinguindo a obrigação anterior para criar uma nova, até para que eu consiga diferenciar a nova ação da dação em pagamento. Porque se eu só substituo o que eu vou pagar na mesma obrigação, mas eu mudo o objeto, aí é uma dação em pagamento. Então, aqui não pode haver dúvidas de que eu estou substituindo uma obrigação por outra com um objeto diferente e as mesmas partes. Então, lembrem-se, como eu falei, isso vai ser muito repetido, não esqueçam, para ser novação tem que haver uma nova obrigação. Eu substituo a anterior por uma nova. É possível que eu faça essa nova obrigação com o mesmo objeto da anterior. E vai ser uma novação objetiva se houver uma alteração substancial em relação à primeira. Então, eu vou criar uma nova obrigação com o mesmo objeto, isso também vai ser de pagar dinheiro, como a anterior, por exemplo, mas é uma novação porque houve uma alteração substancial. Então, por exemplo, num banco, eu faço o pagamento parcial da minha obrigação e renovo o saldo por novo prazo, com emissão de uma nova nota promissória, por exemplo. Então, aí é uma nova obrigação que substitui a anterior. A anterior era de pagar dinheiro. A nova também mas eu consigo visualizar que é uma obrigação diferente porque mudaram diversas coisas, como mudou o prazo, mudou o saldo devedor, mudou a garantia, mudaram-se várias coisas, é uma nova obrigação. Então, essa novação objetiva, ela pode ocorrer por mudança no objeto principal da obrigação, por exemplo, a conversão de uma dívida em dinheiro em uma renda vitalícia, em uma prestação de serviço, lembrando, desde que haja essa nova obrigação, até para diferenciar da dação em pagamento. Pode haver uma mudança na natureza desse objeto, por exemplo, uma obrigação de dar substituída por uma de fazer, ou uma mudança na causa jurídica, por exemplo, alguém deve a título de adquirente e passa a dever a título de mutuário, ou alguém passa de mutuário a depositário do numerário emprestado. Então, eu vou ter situações que quem vê de fora parece que é a mesma coisa, porque tudo envolve dinheiro, o dinheiro está com a mesma pessoa, mas mudou a causa jurídica. Na primeira obrigação eu estava com o dinheiro porque você me emprestou, eu poderia gastar. Na segunda que eu substituí agora, eu estou com esse dinheiro porque eu sou depositário, eu tenho que guardar para você. Então, mudou o objeto nessa nova obrigação, é uma novação objetiva. A outra espécie de novação é a novação subjetiva, onde há uma alteração dos sujeitos. Então, na novação subjetiva, ocorre a substituição dos sujeitos da relação jurídica no polo passivo ou ativo com quitação do título anterior. A quitação do título anterior é o mais importante na novação subjetiva, porque é o que vai fazer com que de fato seja novação. Se eu tenho a mesma obrigação e eu só troquei o credor ou o devedor, isso foi uma assunção de dívida ou uma cessão de crédito que a gente já estudou. Mas se eu tenho essa alteração de sujeitos que estão assumindo uma nova obrigação, ou seja, estou trocando a obrigação, extinguindo a anterior para criar uma nova, aí sim é novação. E a novação passiva, que é aquela com substituição do devedor, ela pode se dar de duas formas. Expromissão, que ela ocorre sem o consentimento do devedor, ou seja, o terceiro procura o credor e faz essa nova obrigação para liberar o devedor anterior, substituindo por uma obrigação nova, ou a delegação, que ela é feita com o consentimento do devedor. Então, a gente já percebe que são as mesmas espécies lá da assunção de dívida. E qual é a diferença principal? Na assunção de dívida, a obrigação é a mesma, eu considero que é a mesma obrigação e eu troquei só o devedor. Aqui, eu considero que mudou a parte, mas essa parte nova assumiu uma nova obrigação. Eu cancelo a obrigação anterior e crio uma nova
com essa nova parte. Então, eu preciso sempre focar nessa extinção de uma obrigação e criação de outra, porque é o que vai diferenciar a novação subjetiva da assunção de dívida e da cessão de crédito. Como está no material, a novação ela vai se distinguir da cessão de débito, porque nesta a mesma obrigação subsiste. Então, não esqueçam, para ser novação, eu preciso ter uma nova obrigação. Na novação ativa, ocorre um acordo de vontades pelo qual muda a pessoa do credor. Então, muda a pessoa do credor assumindo uma nova obrigação, aí eu tenho novação. Muda a pessoa do credor, mas a obrigação é a mesma, aí foi só uma cessão de crédito, não foi novação. Então, na novação, desaparece a obrigação anterior e cria-se uma obrigação nova, não esqueçam disso. O devedor, ele se desobriga para com o primeiro credor, se for uma novação ativa, no polo ativo da obrigação, estabelecendo um novo vínculo para com o segundo pelo acordo dos três. Então, não é um novo vínculo, é uma nova obrigação. Já a novação mista, também conhecida como novação subjetiva-objetiva, ela é uma nova obrigação para substituir a anterior e nessa nova obrigação mudam as partes e muda o objeto. Então, ela é uma novação que ela vai alterar tanto a prestação quanto um dos sujeitos dessa obrigação. Ela não está prevista no Código Civil, é uma construção doutrinária e nada mais é do que uma fusão das duas espécies que a gente viu há pouco. Então, por exemplo, um pai assume uma dívida em dinheiro do filho, mas com a condição de pagá-la mediante uma nova obrigação de prestação de serviço. Mudei o devedor, saiu o filho, entrou o pai. Mudei o objeto, era pagar dinheiro, agora é prestar serviço, e o pai deixou claro que estava criando uma nova obrigação, aí a gente tem a novação. Vamos ver agora os efeitos da novação. A novação vai ter o efeito principal, que é de extinguir a primitiva obrigação, como a gente já mencionou. Então, essa obrigação antiga, essa primitiva obrigação, ela vai ser substituída por outra obrigação que foi constituída justamente para provocar a extinção, ou seja, a nova obrigação tem por objetivo extinguir a anterior. Eu desconsidero a obrigação anterior e vou cumprir agora a nova obrigação. Então, a novação existe para isso, esse é o efeito principal. Ela vai ter alguns efeitos secundários, como está aí no material. A insolvência do novo devedor corre por conta e risco do credor que o aceitou. Ou seja, na novação subjetiva passiva, ou seja, a novação em que eu substituo o devedor e o novo devedor assume uma nova obrigação, se esse novo devedor for insolvente, não pagar e não tiver patrimônio para garantir a obrigação, o credor não vai poder cobrar do devedor antigo. Essa substituição do devedor por outra pessoa que assume uma nova obrigação, ela corre por conta e risco do credor. Então, se eu tenho uma obrigação com você e eu aceito para substituir essa, criar uma obrigação com outra pessoa, o risco é meu. Se essa outra pessoa não me paga, eu não vou poder cobrar de você. Só que tem uma exceção, como está aí no material, o credor ele terá ação regressiva contra o devedor se este, ao obter a substituição, ocultou maliciosamente a insolvência de seu substituto na obrigação. Ou seja, a regra é não tem direito de regresso. O credor não cobra do devedor antigo. Mas se esse devedor antigo, quando ele foi se substituir pelo novo, ele já sabia que o novo era insolvente e ele não contou para o credor, aí há a má-fé, e a má-fé tem o condão de reviver a obrigação anterior como se a novação fosse nula, ou seja, ele vai poder cobrar do devedor antigo em razão, em atenção ao princípio da boa-fé contratual. Mas alguns efeitos secundários. Operada a novação entre o credor e apenas um dos devedores solidários, os demais que não contraíram a nova obrigação ficam por este fato exonerados.
É uma obrigação solidária passiva com vários devedores. Só um desses devedores procurou o credor e fez a novação, só ele vai estar vinculado. Então, só quem vai estar obrigado à nova obrigação é quem participou da novação. Os outros devedores, que eram devedores solidários da obrigação principal, eles são estranhos à novação, porque eles não participaram, então eles não podem ser cobrados por essa dívida nova. Então, extinta a obrigação antiga, exaure-se a solidariedade em relação àqueles que não participaram da novação. Então, se mais de um devedor solidário procurar o credor e quiser fazer uma novação, entre eles vai haver a solidariedade ainda. Mas a quem não participou, não vou poder estender essa solidariedade, porque nesse caso a solidariedade não se presume. Então, a pessoa assumiu sozinha a dívida, eu não vou entender que a solidariedade da obrigação principal vai se estender, porque os outros devedores não participaram da novação, então eles não estão vinculados. Você pode perguntar, mas professor, e essa novação feita só por um vai valer? Vale, por quê? Lembrem-se que na obrigação solidária passiva, eu tenho vários devedores, eu posso cobrar a dívida toda de qualquer um deles. Então, se um devedor sozinho poderia pagar a dívida toda, poderia ser cobrado da dívida toda, esse devedor sozinho pode também negociar com o credor e fazer uma novação envolvendo a dívida toda. Agora, claro, só vai vincular ele, porque foi só ele que participou. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida sempre que não houver estipulação em contrário. Se for para os acessórios da dívida anterior seguirem para a dívida nova, é preciso que haja uma menção de forma expressa. Por quê? Porque eu estou extinguindo a obrigação anterior, estou desconsiderando e criando uma completamente nova. Então, se for para essa nova ter garantia, eu tenho que deixar isso de forma expressa. Por exemplo, a anterior ela tinha fiança, eu vou precisar perguntar se o fiador quer afiançar essa nova obrigação. Se ele quiser, tudo bem. Se ele não quiser, não se estende essa garantia para a nova obrigação. E para finalizar, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação, a subsistência da garantia não poderá ser estipulada pelo credor. Ou seja, eu tenho garantias na dívida antiga, se as partes convencionarem, essas garantias podem se estender para a dívida nova. Mas se essas garantias foram dadas por um terceiro, que não é nem o credor nem o devedor e devedor não podem estender a garantia para a dívida nova sem que esse terceiro consinta, sem que ele diga que quer. Então, não esqueçam, na novação eu crio uma dívida nova para substituir uma anterior. Posso fazer isso mudando o objeto, posso fazer isso mudando as partes ou mudando os dois, mas o mais importante é cancela a anterior e apenas a nova obrigação fica válida. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar no comentário ou colocar lá no fórum do Moodle, que eu respondo para vocês.